Nesta terça-feira é dia de clássico entre Fluminense e Vasco, as duas equipes jogando pelo Campeonato Carioca, né? O Fluminense, que até o momento é líder com 17 pontos, né? Precisa pontuar para poder não ver o Flamengo ultrapassando na tabela, né? E o Vasco, né? O Vasco também não quer bobear porque sabe que tem um Botafogo, Boa Vista, Madureira, as equipes estão atrás do Vasco, né? Se vencer na rodada, pode ultrapassar caso o Vasco não vença a equipe do Fluminense. É jogo importante, jogo dessa quarta-feira, 9h30 da noite. Muito ofensivo. Que é muita gente que é boa de bola, tem que ter a bola no pé. Às vezes é um time sem defensor, de origem, né? E me parece que contra o Vasco não vai mudar muito isso, não. Se precisar, Renato Augusto junto com o Terans, que é junto com o Cano, que tem... Ramon Dias agradece. É? Será que agradece assim? Não. O jeito de jogar do Vasco é moldado para times que atacam, para times que têm a bola e aí saída rápida. Times que sabem atacar. Acho que mais do que atacar, o Fluminense sabe atacar. Não sabe, não desqualifica o repertório do Fluminense. Mas o Fluminense também precisa ter cuidado com as armas do Vasco. Sofreu isso no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Vasco venceu por 4-2, uma saída muito forte, principalmente com o PEC. Então o Ramon Dias gosta desse cenário, de adversários que empurram. Até sofreu muito contra o Flamengo no primeiro tempo, mas depois que se acertou, o time fez um jogo bastante honesto. Teve até boas oportunidades para vencer o jogo. Então, o Ramon Dias se prepara bem para esses cenários. Naturalmente, vai ser um jogo com muita posse de bola do Fluminense com protagonismo, mas precisa se precaver também desses contra-ataques. O Vasco funciona melhor de forma reativa do que com a necessidade de propor o jogo. Fala, meu filho, completo. O Fluminense é favorito. O Fluminense, além do repertório ofensivo do Diniz está incentivando muito esses jogadores que ele pediu, jogadores que se encaixam muito no que ele gosta. O Diniz é um treinador que ele não leva apenas a parte tática, de posicionamento, ele gosta muito do jogador que gosta de ficar com a bola. E ele acha que ele melhora os jogadores assim. O Douglas Costa começou a jogar agora, a gente tem de ver como vai ser o Douglas Costa com ele, que é uma incógnita muito grande. Claro que há erros no meio do caminho, mas de maneira geral, esses jogadores que chegam para trabalhar no Fluminense com ele, geralmente jogam bem com ele. Então acho que é o momento do Fluminense um trabalho mais consolidado, tem jogadores novos entrando, mas o Fluminense ofensivamente dá muito trabalho. Então o Vasco vai ter de fazer um jogo defensivo muito bom, de uma marcação muito ajustada, um time muito concentrado, para não sofrer contra o Fluminense. Para mim, o Flu é favorito. Prati, tem uma situação que eu acho que o Fluminense, quando a gente olha esse duelo, vai sempre imaginar que é o teste para o Vasco. Mas e para o Fluminense também. Como, por exemplo, consolidar uma defesa... É o primeiro clássico do Fluminense. Isso, e o primeiro clássico do Fluminense com essa ideia de volantes como zagueiros. Há um teste há uma exigência quando você enfrenta o Sampaio Correia, o Boa Vista, outros times, e quando você vai enfrentar o Vasco. Mas ele não vai fazer isso contra o Vasco, é isso? Olha que eu não sei não, porque eu não duvido também. Não, para começar. Não, para começar. Então, é isso. Não. É isso. Mas não. o último time, pelo o esboço que da semana de trabalho, tem a possibilidade de Thiago Santos e Felipe Melo. Além disso, o Fluminense, que é um time vencedor, já se provou muitas vezes, mas tem essa questão dos clássicos, né? Que ainda há uma busca da torcida por ganhar, ser protagonistas nos clássicos, então, ser um protagonista. Então, isso vale também para o Fluminense. Óbvio que eu acho também o Fluminense favorito. O gol do David lá, do David. Mas o... Calma. Vocês todos... Pro Flaco Lopes você não tem calma, né? Fala. Eu não... Não, eu falei pro Breiler. Fala, mas fala. o Vasco também... Mas esse é o lado do Fluminense que eu queria só pontuar. Só isso? Acabou seu comentário? Fluminense, quer que eu fale do Vasco? Poderia. Não, cede seus minutos. Não, parece Vasco que é só um time que vai jogar. É isso. Calma, garoto. Vai em campo sem adversário. Calma, Do outro lado, capricha aí. Só o dinizismo ali acabou. E o Ramonismo. de Calabresa. Qual Ramon é melhor? O Ramon Dias ou o Ramon Menezes? Tá de sacanagem. Louco, não é? jogando. Como jogador, como técnico, como combo. Jogando pelo Vasco? Não. Ô, Breiler, você realmente se irritou. Se irritou. Sentiu, seu olhar mudou, seu semblante mudou. Tem só fala de um time. Mas o Prats está dizendo que o Fluminense pode jogar com 3 a menos que vai Isso, ganhar. fica à vontade, Falou né? isso. Não precisa jogar com zagueiro. O Edu tá nem só aí. existe um adversário. Não, então, lógico que não é não. clássico mais. Então, por favor, Lamentável. Não vai. fique à vontade. O último duelo deu Vasco, preciso lembrar, 4-2. 4-2. Mas o cenário, o Vasco realmente não é um time pronto como o Fluminense do Fernando Diniz. O trabalho do Fernando Diniz leva mais tempo já, tem jogadores melhores, tem um elenco muito melhor que o do Vasco, ainda mais com esses reforços.
Mas o Ramon Dias é um técnico tão competente quanto o Fernando Diniz e tem tirado muito mais leite de pedra do que o Diniz. Então, na fase defensiva, principalmente, o Vasco jogando com uma linha de 3, João Vitor acrescentou muito, um zagueiro muito veloz, capaz de fazer recuperação. O sistema defensivo do Vasco está bem resolvido até de opções. Tá? É um Vasco que tem um leque maior com as contratações. Agora, lá na frente, realmente é um problema. O Vasco não pode ficar... Até o torcedor do Vasco tem criticado, o torcedor mais empolgado do Vasco, criticado o Ramon Dias pela postura mais reativa em clássicos. Jogou com o Flamengo atrás. Amigo, a realidade é essa. O elenco do Vasco não está pronto, faltam muitos jogadores. Querer jogar de igual para igual, os clássicos, pedir para tomar goleada. Então, tem de ser de uma forma conservadora. Eu até entendo o torcedor vascaíno que foi enganado pela 777. A história, o último clássico que joga em desigualdade financeira para os rivais, principalmente o Flamengo. Isso daí é uma balela. Mas pensando na realidade que o Ramon Dias tem, no elenco do Vasco, na ideia de jogo dos rivais, a forma que o Vasco tem de competir é essa, jogar de forma mais reativa, não querer negociar muito a posse de bola e apostar nos diferenciais do time hoje, principalmente um jogo muito forte pela esquerda com o Piton, a falta do Verratti, que é um jogador que faz a diferença ali, ou pelo menos fez na temporada passada, mas com essa fissura na costela já foi preservado. Mas ainda assim é um time que demonstrou, principalmente nos jogos grandes, capacidade de competir com rivais mais qualificados. Hoje o Fluminense é muito mais time, mas em campo eu vejo que essa diferença diminui por essa capacidade do Ramon Dias de tirar leite de pedra. Tem um cara que pode fazer a diferença. Põe na tela aí o cara que pode fazer a diferença. Quem é? Bubu. É ele. Eu faço diferença. Paiê. Gol! Atenção! Números do Paiê no Carioca. Jogando fino ali, foi boa essa. Jogando fino tá da bola. magrinho. Jogando fino, o né? fino é o Paiê. É o Paiê, tá fininho, perdeu 8 quilos. Um gol, uma assistência, ele é o primeiro em finalizações, no alvo, segundo em chances criadas, disputou 4 jogos, o Paiê. O Dodô da Colina, quando vê esse homem... Nossa, ele olha larga o brilho. tudo, né? mas também não é muito difícil dele. Quem se contenta com ele é empolgado. Eu podia falar em termos de Vasco, em termos de Campeonato Carioca, mas a gente vai ampliar um pouquinho aqui a discussão. A gente estava falando agora há pouco de nomes aqui no futebol brasileiro, Diego Costa indo pro Grêmio, De La Cruz chegando no Flamengo, quem mais a gente estava falando aqui? Também... Renato Augusto no Fluminense. Renato Augusto no Fluminense e tal, enfim. Mas o Paiê é um atleta internacional, né? Cara que, o ano passado ele chegou, e o ano passado, mesmo com 8 quilos a mais, roliço, né? Acontece. O cara conseguiu aquele gol contra o América. Você está querendo chegar e dizer que o Paiê é o maior craque que estará em campo no clássico? Não! Eu quero perguntar, em termos de futebol brasileiro, pensando em todos os clubes, os grandes nomes de todos os clubes, o Paiê está nessa prateleira aí de jogador que pode fazer a diferença? Ele é um cara que ele tem mais capacidade do que os outros. Estou falando dos jogadores do nível do Paiê, que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Se ele é o cara mais habilitado, melhor para fazer a diferença aí, em que pesa o contexto que ele está, né? Tem uns que estão... Por exemplo, o Flamengo é uma constelação. O Vasco ainda é um time que carece de algumas peças. O elenco não ajuda, muitas vezes, o jogador. Mas ele é o cara com mais potencial, pode ser o maior protagonista de todos esses, considerando uma série de fatores. Bom, o Paiê é um dos jogadores mais geniais em atividade no futebol brasileiro. Se pegar a carreira, a bola, o talento que ele tem. Agora, no contexto, é um jogador que me lembra, até para uma menção honrosa e elogiosa a Edu de Menezes, me lembra Valdívia no Palmeiras. Porque o Valdívia era um cara genial, jogador espetacular. Pra entender, Breno. Vai, espera um pouquinho. Vai. Valdívia e Porque Paiê o não é meu uma frase, apelido é isso? mago Deixa eu também. ver como ele vai terminar isso. Meu Espera aí. apelido é mago. Vai, pode seguir. O Breno. Valdívia era um jogador genial. Jogador Mas excepcional. muito inferior ao Paiê. Claro, claro. Não sei, muito inferior eu não ao sei, Paiê. não. Muito mais magro Eu também. não sei, não. Não, mas o Ô, Valdívia... Serginho, Valdívia era muito bom. fã de esportes, que foi Serginho. Você falou pra mim pra eu ficar de olho no Yuri Alberto, né? Conversa do Yuri Alberto e o Flaco Lopes. Agora a gente chegou numa conversa, os caras estão muito loucos Não, aqui. mas de o- Valdívia com o Paiê. Não, Atenção, eu Serginho. concordo com o Brilho. Não, mas o que eu quero comparar Valdívia aqui foi grande. é quantas vezes o Vasco terá à disposição o Paiê inteiro na temporada.
E aí era o dilema do Valdívia no Palmeiras. Não jogava de acordo com a necessidade do time em termos quantitativos. Com a bola nos pés, genial, decidia muito. E o Payet é a mesma coisa. É um jogador que o Vasco precisa ter cuidado. O Renato Augusto chegou ao Fluminense. Quando o Corinthians quis que o Renato Augusto entrasse na rotação dos outros, não funciona. O Payet vai fazer 37 anos. É um jogador que, da parte dele, evoluiu muito fisicamente, reconheceu a necessidade de emagrecer, de entrar numa rotação diferente, mas ainda assim, o Vasco não vai poder contar com ele em todos os jogos na temporada. Então, pensando, protagonista, já é desse time. Mas já protagonista no futebol brasileiro. De titular. A dificuldade para ser protagonista no futebol brasileiro é justamente essa, o estágio, 37 anos, a necessidade de ser poupado e de um time que até agora não tem um elenco que oferece o que o Fluminense oferece. Mas se ele for poupado e nos jogos que ele jogar ele arrebentar... Mas tem um outro ponto, né? Ele joga em uma posição em que há carência nos outros. Por exemplo, o Juliano não joga no Santos, não tem quem colocar. Rafael Veiga não joga no Palmeiras, não tem quem colocar. Você está trazendo o Rômulo para tentar ali ter um substituto. No caso do Payet, tem essa situação da parte física. Mas ele... talvez seja esse ponto de talento dentro. Talvez não, é o ponto de talento dentro de um Vasco da Gama que está tentando uma reconstrução. Só não dá para jogar em função do Payet. Por isso que ele teve que emagrecer, se readequar, porque ele vai ter que entrar nessa rotação. Mas quando ele está em campo, Edu, eu acho que joga-se em função dele quase que obrigatoriamente. Exatamente. Nem é uma escolha. Exatamente. A bola. Ele sempre vai carimbar. carimbar. Você tá lá, o negócio tá pegando. Claro, você olha o Payet... Ele mesmo vai chamar. É isso. Mas o que eu tô falando é que o protagonista é isso, ele chama. E ele vai, é natural, ele vai dentro do encaixe do time, a bola obviamente vai passar por ele, vai carimbar a bola toda hora, porque ele é um armador, ele vai estar no meio de campo. Então, tem esse ponto. E o Payet já tá tão integrado que ele fez tudo certinho, dieta, e foi pro camarote no carnaval, fez uma bela escolha, tem que fazer isso. No carnaval tem que pelo menos um dia Como assim fez uma bela escolha? Um dia do carnaval... O camarote, não peguei essa parte. Um dia do carnaval você tem que fazer alguma coisa. Porque a matemática está a favor do Payet. Que tipo de coisa? Ele perdeu 8 quilos. Sim, ele pode ir no camarote... Carnaval, é isso? Mas você fica deixando muita pra entrar em pista, forma pro carnaval? Você fica deixando um monte de ponta solta. Amarra isso aí, vai. Como é que é? Vai, ele foi pro carnaval. Ele fez bem, porque... Fez bem, tá. Se divertiu, ok, tudo bem, beleza. De Sapucaí não tava rolando o jogo, nem... Galera, teremos esse clássico entre Fluminense e Vasco. Lembrando, o mando de campo é do Vasco, o do Fluminense, né? O jogo vai ser no Maracanã. No Maracanã, que está com gramado muito ruim, né? Bastante castigado, na minha opinião, atrapalha muito esse clássico. É um clássico que o Fluminense vai fazer uma preparação para jogar a Recopa Sul-Americana contra a equipe do LDU. Mais uma vez, o Fluminense vai enfrentar a equipe do LDU em um clássico, né? Lembrando que no passado o Fluminense chegou a perder final de Libertadores e final de Sul-Americana para a equipe do LDU. E hoje, né, o Fluminense, que ganhou a última Libertadores, chegou na final do Mundial de Clubes, vai enfrentar a equipe do LDU. Na minha opinião, não vai ser confronto fácil para a equipe do Fluminense. Na minha opinião, a LDU chega também muito forte para essa decisão, né? Vamos ver se o Fluminense vai conseguir levantar a taça aí, né? Primeira taça do ano, né? Que é a Recopa Sul-Americana. E o Vasco precisando vencer para poder se firmar dentro do G4 da tabela de classificação do Campeonato Carioca, e também pode se aproximar do Fluminense, que tem 17 pontos. Nesse momento, a diferença de pontos é de 5 pontos, então se o Vasco vencer, o Vasco ficaria nesse momento a 2 pontos do Fluminense, né? Embolaria de vez aí essa ponta da tabela de classificação. Não podemos esquecer também do Nova Iguaçu, uma equipe também que vem jogando muito bem. Nova Iguaçu é terceiro colocado com 14 pontos. Nova Iguaçu também tem chance de encostar na equipe do Fluminense, só não ultrapassa pelo número de saldo de gols. O saldo de gols da equipe do Nova Iguaçu é muito abaixo, né? Diferença de 7 gols do Fluminense para a equipe do Nova Iguaçu.